Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É um prazer novamente encontrá-los para mais uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, buscando então serenidade para esses momentos em que atravessamos de turbulência aqui na Terra, crendo fielmente que tudo passará. Tudo passará. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos até Deus, agradecer esta oportunidade e rogar que nossas mentes e os nossos corações possam se abrir para o entendimento da lei maior, da lei do nosso Pai. Como todos vocês sabem, meu nome é Neide, eu sou trabalhadora da Casa Raio Luz e vamos juntos neste momento, então, refletir. Hoje a lição está no Evangelho de João, mas também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, itens de 3 a 8, intitulado Consolador Prometido. Estava então Jesus em Jerusalém para a última ceia com seus discípulos, e Jesus sabia que em poucas horas, ele partiria deste mundo para o Pai, para encontrar com o Pai. Então, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ter partido o pão e ter dito a Judas que fizesse depressa o que tivesse de fazer, e tendo Judas saído, então Jesus proferiu o sermão do cenáculo, um dos mais lindos sermões de Jesus, cujo objetivo foi de aconselhar os seus discípulos, não é? Fazer as suas últimas recomendações e prepará-los para as provas que eles enfrentariam, e enfrentariam muitas provas, como nós podemos ver pelos evangelistas, não é? E por fim, então, Jesus prometeu que enviaria um outro Consolador. Por que Jesus prometeu um outro Consolador? Porque Ele é o primeiro Consolador, não é? Então Jesus prometeu que enviaria um outro Consolador. Jesus, quando ele iniciou o sermão do cenáculo, ele iniciou-se com palavras de muito conforto, muita consolação, muita esperança e resignação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus diz isso, ele está falando da existência da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte do corpo, porque ele promete aos seus discípulos que ele estará lá esperando por cada um deles para viverem em outra morada da casa do Pai. Então, já ficou a dica, não é? De que a vida continua após a morte. E Jesus prometeu então o seguinte: se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Toda vez que nós pedirmos algo em nome de Jesus, Ele fará. É óbvio que tem que ser algo justo. Eu não vou pedir para ganhar na Mega Sena acumulada no final do ano, não é? É algo justo. Se me amardes, disse Jesus, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, nós precisamos amar o Jesus e observar os seus mandamentos. E disse assim: este outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Veja que Jesus disse que ele enviaria um outro Consolador, que o Espírito de verdade, que seria quem coordenaria, né? Seria esse outro Consolador, que o mundo não poderia receber, porque não vê. Então, como que ele enviaria esse outro Consolador? Como nós saberíamos quem seria esse outro Consolador se a gente não pode receber, como nós recebemos Jesus quando ele nasceu? Ele nasceu, nós podemos vê-lo.
Esse outro Consolador não, nós não poderíamos nem receber e nem ver. E disse também Jesus: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Lembrem-se que até hoje nós não podemos suportar muitos dos ensinamentos de Jesus. Muitos nós nem entendemos ainda. Imagina se ele tivesse nos dito tudo que ele teria para nos dizer. Então nós não estávamos preparados ainda. As pessoas daquela época também não estavam preparadas ainda. Por isso que ele disse que enviaria um outro Consolador. E disse Jesus ainda neste sermão do cenáculo: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e fará que vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus fala que este Consolador, que é o Espírito Santo, para nós, os espíritas, Espírito Santo, como nos ensina Emmanuel no livro O Consolador, é uma pleiade de espíritos, é uma reunião de espíritos de luz, de espíritos evoluídos. Então, este é o Espírito Santo, não é uma entidade, mas é uma pleiade, uma série, uma porção, né, de espíritos. E veja que, então, este outro Consolador, ele viria nos ensinar todas as coisas, ou seja, todas aquelas coisas que Jesus não pôde, nós não estávamos preparados para aprender. E também que este outro Consolador nos faria recordar, relembrar tudo aquilo que Jesus já tinha nos dito. Porque muitos de nós nos esquecemos ao longo do tempo daquilo que Jesus disse, deturpamos muitas das coisas de Jesus. Então o Consolador, esse outro Consolador prometido por Jesus, ele tem como missão dar ao ser humano o conhecimento de sua origem, da necessidade da sua estadia aqui na Terra e do seu destino, espalhando por todos os lados a consolação que advém da fé e da esperança. Então, depois que Jesus encerrou esse sermão, que está lá em João, capítulo 14, versículos 25 e 26, então depois que Jesus encerrou esse sermão, quando terminou o sermão, ele fez uma prece maravilhosa, uma prece lindíssima, dedicada a toda a humanidade. Quem tiver interesse, é só lá ir lá em João 17, capítulo 17, versículos de 1 a 26. É uma prece um pouco extensa, mas é muito linda, porque foi dirigida a toda a humanidade de todos os tempos. Então, quem é este outro Consolador prometido por Jesus? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, como já dissemos, itens de 3 a 8, Allan Kardec se refere a esta passagem evangélica afirmando que o Espiritismo é o outro Consolador prometido por Jesus. Mas por que será que Kardec afirmou isso sem base alguma? Não, com bastante base. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela cumpre as duas previsões de Jesus. Primeiro, ela restaurou a pureza primitiva dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos cristãos, que foram negligenciados e deturpados ao longo do tempo na sua essência. Na medida, em que o movimento cristão se institucionalizou, gerando muitos rituais, o profissionalismo religioso, adotou aquelas práticas ritualísticas retiradas do paganismo, com o propósito de atrair multidões, e até hoje, infelizmente, vem se desvirtuando o cristianismo através de rituais sem sentido nenhum, através de coisas para poder atrair multidões, promessas, coisas que não fazem sentido com o cristianismo primitivo, com aquele cristianismo que Jesus veio nos trazer. E segundo lugar, porque a doutrina espírita desenvolveu novos conhecimentos. Ela se apoiou em 3 ângulos que se completam e se complementam, que é ciência, filosofia e religião.
A ciência, a filosofia e a religião valorizando a moral evangélica, confirmando a essência da moral evangélica. Ao tempo de Jesus, a humanidade não tinha maturidade suficiente para entender tudo que Jesus tinha para nos dizer, para ensinar. E é então por isso que ele promete, não é? Pedir a Deus que enviasse um outro Consolador que complementaria as suas lições, os seus ensinamentos, né? Que lembraria tudo aquilo que nós esquecemos porque desvirtuamos ao longo do tempo. E a doutrina espírita, então, confirmando aquilo que Jesus disse, que esse outro Consolador, nós não poderíamos recebê-lo e nem vê-lo. A doutrina espírita é uma obra coletiva de vários espíritos, caracterizando o Espírito Santo, tendo à frente o Espírito de verdade, como disse Jesus, porque é o Espírito de verdade que vem anunciar a Kardec a doutrina espírita, e é uma coletividade de vários espíritos, uma coletividade de espíritos que vão respondendo as perguntas que Kardec fez e nós podemos constatar lá no livro dos Espíritos, não é? Então, confirmando aquilo que Jesus disse no Sermão do Cenáculo, que nós não poderíamos receber e nem ver este outro Consolador. E por que é que nós não podemos ver? Porque é uma coletividade de espíritos, daqueles que já partiram, já evoluíram moralmente, estão lá no plano espiritual e vêm em espírito nos ensinar. Então o Espiritismo, ele preenche sim integralmente essas condições, porque primeiro ele procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. Lembram que Jesus disse que o outro Consolador viria nos lembrar o que Jesus ensinou. Segundo, porque ele nos ensina muitas coisas desvendando as parábolas. Tira o véu das parábolas que muitos de nós até hoje não conseguimos entender o que Jesus quis dizer com aquelas parábolas. A doutrina espírita vem e desvenda essas parábolas. Terceiro, porque ele consola, a doutrina espírita consola, conforta os que sofrem e mostra a todos qual é a causa e a finalidade do sofrimento humano. Lembre-se, o Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. E o Espiritismo veio então abrir os olhos e os ouvidos, porquanto ele fala sem figuras e sem alegorias. Traz uma suprema consolação aos corações. E todos os que sofrem, quando ele revela a causa do nosso sofrimento, da nossa dor, que está lá em existências anteriores ou nesta própria existência que estamos vivendo agora, atualmente, não é? Então, também a doutrina espírita revela o objetivo da dor, do sofrimento que passamos, né? Mostrando que tanto o sofrimento quanto a dor são como crises salutares que vão nos levar à cura. A dor e o sofrimento nos levam à cura de nós mesmos, dos nossos erros do passado, levam à cura do nosso espírito, ou como muitos dizem, da nossa alma. A dor e o sofrimento é a purificação que vai garantir a nossa felicidade em existências futuras. Então, de verdade, o Espiritismo, ele dissipa as trevas do materialismo, acaba com o materialismo, mostra à humanidade os seus deveres para com Deus, para com a sociedade e para consigo mesmo, porque todos nós temos. Nós não podemos deixar prevalecer o egoísmo, porque o egoísmo é uma chaga da humanidade, não é? Então, e o materialismo é egoísmo puro, né? Enfim, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por meio de provas contundentes, não é? Porque vários cientistas fizeram experiências com vários médiuns pelo mundo, comprovando realmente a existência do mundo espiritual, né? Uma das muitas moradas da casa do Pai. E são provas assim irrecusáveis.
né? A existência e a natureza do mundo espiritual, sim, existem, foi comprovada por cientistas, e a sua relação, a relação do mundo espiritual com o mundo material. E um dos lemas da doutrina espírita é fora da caridade, não, um dos lemas não, o lema principal, o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E a doutrina espírita tem por finalidade a transformação moral da criatura humana. Quando a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação, ela está se contrapondo àqueles que dizem que fora da igreja não há salvação. A igreja de Deus somos nós mesmos. Nós não precisamos ir a um templo religioso para encontrar Deus. Deus está em todos os lugares. Nós vamos a um templo religioso para confraternizarmos, para encontrar pessoas afins que pensam como nós. Mas para encontrar Deus, o próprio Jesus nos ensinou: entra no teu quarto e ora a Deus, em silêncio, sem exibicionismo. Lembram-se desse ensinamento de Jesus? Então é muito bom nós nos dirigirmos a um templo quando vamos congregar com os nossos afins. Mas Deus está em todos os lugares. Por isso o lema é fora da caridade não há salvação e não fora da igreja não há salvação. Então, passados assim hoje mais de um século do surgimento da doutrina espírita, muitos ainda acham que o espiritismo é uma doutrina de fenômenos, né, onde se pode conversar com os espíritos e pedir ajuda para esses mortos. E outros tantos, então, acham, né, que querem encontrar solução assim milagrosa para os seus problemas, querem usar os espíritos para resolver os seus problemas, né? Mas o objetivo da doutrina espírita não é este. Não é este. O objetivo da doutrina espírita é promover a evolução da criatura humana através da educação do espírito, porque nós somos espíritos, ocupando no momento um corpo de carne que um dia perecerá, findará, o corpo morre, o espírito continua. Então, a educação do espírito é o cerne da proposta espírita, pois quem quer evoluir precisa se educar. Não se evolui sem educar o espírito, sem retirar aqueles maus hábitos que nós temos, sem a prática das leis morais, jogando fora o egoísmo, a vaidade, o orgulho, são chagas da humanidade que não deixam crescer a humanidade para a luz. O egoísmo afunda cada vez mais a humanidade. Então, quem é espírita pratica a caridade da educação em todas as dimensões possíveis, seja na família, no trabalho, no ambiente social. Ser espírita é ser engajado na sua própria evolução espiritual e na evolução coletiva. Porque ninguém vai ser feliz sozinho, não é uma música que diz isso, ninguém é feliz sozinho. Não adianta que nós estejamos assim evoluindo, nos isolarmos e procurarmos praticar as leis de Deus, mas nós temos que praticar essa lei de Deus no coletivo. E quando nós praticamos no coletivo, nós servimos de exemplo, então auxiliamos também na evolução coletiva. Nós não precisamos, não é o nosso muito falar que vai ser exemplo, vai ser o nosso muito agir que vai ser exemplo, não é? Então, a educação do espírito nossa e daqueles que convivem ao nosso redor. A doutrina espírita, então, meus irmãos e minhas irmãs, ela não é salvacionista, ela não veio para salvar ninguém. Ela não vai ser através de práticas ritualísticas que vai se ganhar o reino dos céus. Não será. Não será encerrado dentro de um templo religioso que se ganhará o reino dos céus. Não será. É na prática da caridade
é na prática do no nosso dia a dia, dos ensinamentos de Jesus, é procurarmos fazer a nossa reforma interior, nos tornarmos pessoas melhores. Por isso que a doutrina espírita é considerada por nós espíritas o outro consolador prometido por Jesus, porque preenche todos os requisitos ali colocados por Jesus no Sermão do Cenáculo. Lá no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel e pelo médium Chico Xavier, na questão 352, diz assim, esclarece-nos Emmanuel, que o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, ou seja, do Espírito Santo, né, daquela pleia de Espíritos de luz, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que não são espíritas, nós não estamos aqui dizendo que somos melhores do que qualquer outra criatura, de que qualquer outra religião. Lembrando sempre que a doutrina espírita é um tripé, ciência, filosofia e religião. E a religião tem a ver com religiosidade. Então, não somos melhores do que ninguém. As pessoas, quando Kardec, vivo aqui na Terra, fez uma pesquisa, naquela época, né, tinham muitos espíritas, porque Kardec considerava aqueles católicos que concordavam com a filosofia espírita também como espíritas, porque a doutrina espírita, ela não é a religião do futuro. Não nos colocamos como religião do futuro, mas como o futuro das religiões. Então eu poderia ser católica, eu poderia ser protestante, eu poderia ser aquilo que eu quiser ser e aceitar a filosofia espírita da pluralidade das existências, que é o que muito, e da evolução do espírito, né? Isso é assim o nosso carro-chefe, a pluralidade das existências, a evolução do espírito, a reencarnação para esta evolução, para esse processo evolutivo. Neste sentido, nós entendemos que o outro consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, que veio até nós, apresentada pelo Espírito de Verdade, através de uma pleiade de espíritos de luz. E eu quero então neste momento encerrar, desejando a todos muita paz, muita luz, que possamos neste momento vibrar pelo planeta Terra, para que o planeta Terra encontre, para que aqueles que habitam o planeta Terra encontrem a paz interior, encontrem o respeito ao outro, a solidariedade ao outro. Vibremos e peçamos a Jesus, que é o nosso irmão maior, que possamos também exercitar a nossa irmandade para com o nosso próximo. E para encerrar, eu quero colocar aqui para vocês uma música intitulada Prece ao Consolador. Quem interpreta é a Mocidade Espírita da Federação Espírita de Goiás. Vamos ouvir como nossa prece de encerramento, rogando então a Jesus que nos abençoe, nos fortaleça no caminho do bem e do amor ao próximo. Eu vou colocar aqui então para todos nós.
Ah, parou aqui, mas eu vou colocar novamente para que possamos ouvir. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar